Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia especial, onde estamos dando início aí à nossa quinta aula do nosso CFC, Centro de Formação Cristão, e estamos estudando o panorama do Novo Testamento. E nessa nossa quinta aula, iremos falar sobre as cartas e epístolas não paulinas. Na aula anterior, nós conversamos sobre as cartas paulinas e hoje vamos dar continuidade falando dessa temática que é tão gostosa de aprender, tão importante para o nosso desenvolvimento cristão. E eu gostaria de desafiar você a ler as Escrituras Sagradas, ler os textos que estão sendo citados. A gente não cita todos e não lê todos por conta do tempo, senão fica muito extenso o vídeo. Mas eu gostaria de desafiar você a ler os textos que eu vou citar para que a gente possa compreender um pouco mais de profundidade aquilo que está sendo estudado, tá? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu gostaria de pedir a você que estivesse bem atento e pudesse compartilhar, discutir depois com sua família, poder ter esse tempo individual, mas a gente pode estender a ter um debate, a uma conversa com a nossa família também, para a gente extrair coisas para a nossa vida, para a nossa família como um todo e para o mundo aí que clama por mudança. E nós temos certeza absoluta que as Escrituras Sagradas cumprem esse propósito, tá? Então, quais são as epístolas não paulinas? Então, são aquelas escritas por Pedro, Tiago e Judas, bem como as epístolas aos Hebreus e as epístolas e cartas joaninas também, tá? Algumas a gente vai ver que tem-se uma dificuldade de entender quem foi verdadeiramente o seu escritor, mas a maioria delas está bem definido, bem claro, e nós vamos pensar sobre isso também. Então, a ordem na Bíblia é Hebreus, depois Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas e Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E nós vamos também pensar sobre cada um deles, tá? Quais são os temas centrais, Pastor Demetrios, que nós encontramos nessas epístolas não paulinas? Então, cada epístola, ou carta, aí você usa a nomenclatura que você quiser. Como eu já falei na aula anterior, é só uma questão mais didática, pedagógica, para poder a gente compreender melhor algumas questões. Então, vai apresentar as suas particularidades, mas temos também alguns pontos que são comuns entre as mesmas, tá? Tem coisas bem diferentes, cada um traz aquilo que entendeu ser importante colocar na sua linha de raciocínio, segundo aquilo que Jesus Cristo é e segundo a mensagem geral das Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo. Mas também tem alguns temas que se apresentam tanto numa como em outra carta, como por exemplo, a profunda relação entre Deus e a sua criação, principalmente nos aspectos legais, a questão da lei cerimonial, que tem a sua importância, principalmente no Antigo Testamento, mas quando a gente transfere para o Novo Testamento, a gente vai entender que as coisas que são mais importantes são as leis morais, que são aí ocasionadas a partir do sacrifício de Cristo. Então não há mais necessidade do sacrifício de animais, de ofertas ou holocaustos, e agora o sacrifício é Jesus. A gente entendeu muito bem isso, Não há necessidade de oferecer nenhum animal, mas você tem que oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que, como diz o próprio apóstolo Paulo, é o nosso culto racional, o nosso culto espiritual, tá certo? Então tem também como questão central, a necessidade de abandonar a visão imperfeita do judaísmo e se aproximar de Deus, tendo uma vida plena em Cristo, sendo um com o Filho e com o Pai. A visão do judaísmo era uma visão voltada para as leis e os profetas, mas nós entendemos e respeitamos a mensagem que é trazida por conta desses discursos, mas nós entendemos que agora em Cristo tudo se aperfeiçoa, tudo se cumpre, tudo se torna muito mais perfeito, e a gente entende que a partir dessa relação de intimidade nós passamos a ser também um com o Filho e com o Pai, ok? Então fica muito claro isso na nossa mente. A epístola aos Hebreus, que no nosso entender é um resumo de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento também, é maravilhoso se você ler e procurar compreender, porque seu conteúdo ele traz uma palavra de exortação, principalmente lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 22. Inclusive, se você se aprofundar
nesse versículo, você vai ver que ele sinaliza quem é o próprio autor, né, das epístolas aos Hebreus. Não tem nada definido, teologicamente falando, né, porque são muitos mistérios que envolvem o escritor dessa carta, mas eu tenho aí uma pista e a gente, na última aula, que será no nosso próximo domingo, você vai ficar sabendo quem é o escritor dos Hebreus, tá? Pelo menos na minha concepção, no meu entendimento. Então, encoraja a perseverança fiel à luz da suprema palavra final que Deus falou por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a base de toda a Escritura Sagrada. E o texto de Hebreus vai falar muito da figura de Jesus Cristo como sumo sacerdote, aquele que é perfeito e santo, aquele que traz em si tudo aquilo que nós precisamos saber, tá? Tanto a respeito da lei, tanto a respeito da graça, tanto a respeito do próprio Cristo, como a respeito de Deus. Então não há necessidade de querer buscar fora de Jesus Cristo ou da sua palavra algo que venha complementar a sua vida, tá? Então essa carta foi enviada para os cristãos de origem judaica, por isso chamado Hebreus. Não se sabe se esses cristãos estavam em Roma, você pode acompanhar no texto sugerido, mas aparentemente estavam cortando relações com a comunidade cristã mais ampla. E por esta razão são exortados a se arrependerem, né, a voltarem realmente à palavra de Deus e não aos rudimentos da lei. Muitos chamados judaizantes, né, estavam pensando em retomar a lei, alguns aspectos da lei, mas a carta aos Hebreus deixa claro, né, que Cristo é o fundamento da lei, é a base da lei e é o complemento da lei. Então nós não precisamos mais voltar ou tentar viver qualquer aspecto da lei, porque em Cristo tudo se torna pleno, tudo se torna perfeito, tá? Então a comunidade estava desencorajada por causa do sofrimento, estavam passando muitas lutas, muitas dificuldades, e com dúvida se Jesus realmente resolveu o problema do pecado, porque eles queriam resolver o pecado através da lei, mas a lei, né, os seus 600 e tantos mandamentos, 600 e tantas leis, só apenas mostravam o quanto o homem era pecador e não tinha condições de salvar a si mesmo, tá? Então essa carta é escrita para convencê-los, para não abrir mão dessa confiança que eles teriam em Cristo Jesus, que estavam sendo ricamente abençoados e que seriam recompensados por conta disso, tá? Então Jesus resolve o problema do pecado, porque ele se torna um sacrifício, ele se torna aquele que é ofertado como sacrifício vivo a Deus, para que eu e você fôssemos perdoados. E muitos deles ainda ficavam pensando se a lei não resolveria o problema. Mas Jesus, por conta da sua morte e ressurreição, resolve o problema do pecado e agora nós temos livre acesso a Deus, tá? Então Deus pronunciou a sua palavra final, absoluta, por meio de seu Filho. Abandonar a Cristo e abandonar a Deus completamente. Porque Deus enviou seu Filho, né, para resgatar o homem do pecado. Então se eu abandono o seu Filho, então eu abandono completamente a Deus também e vou viver uma vida de pecado sem possibilidade de reconciliação com o Pai. Vamos agora à epístola de Tiago, que é uma epístola extraordinária, apesar de pequena, mas tem mensagens extraordinárias e você precisa ler. É um tratado consistindo em pequenos ensaios sobre moralidade, né? Sobre esse nosso comportamento individual, sobre as nossas formas de agir no mundo, enfatizando a perseverança no sofrimento e a vida cristã responsável, para a gente continuar firme, não abandonar a vida cristã ou o próprio Deus por conta dos sofrimentos da vida e como viver de forma responsável nesse mundo, dando testemunho, né? E a preocupação especial de Tiago no sentido de que os cristãos pratiquem o que pregam e vivem em harmonia, né? Deixar de viver só de reflexões teológicas, de pensamentos teológicos e passar a viver uma vida prática, né? Esse é o grande centro da mensagem da Epístola de Tiago, porque ele traz a praticidade da vida cristã e do quanto é importante a gente viver na prática e não apenas de teoria ou de aparência. Então o tratado também mostra uma preocupação quanto à situação real das igrejas, né? Muito atual o discurso da Epístola a Tiago, né? Então, incluindo diversas provações, discórdias por causa das palavras duras de julgamento e abuso dos pobres pelos ricos. Uma coisa muito comum no dia de hoje, né? As pessoas que detêm as riquezas, elas acham também que detêm o poder e que podem mandar, inclusive, na igreja de Jesus. Muito comum nas igrejas de hoje. As pessoas ricas acham que têm um controle sobre as coisas, que têm um domínio sobre as questões da igreja,
E isso já acontecia no tempo de Jesus, não é uma realidade de hoje. E aí o apóstolo Tiago também combate tudo isso, para que eles entendam que a graça de Deus, ela nos nivela por baixo, não tem rico, nem pobre, nem homem, nem mulher, nem servo, nem senhor, né? Somos todos um em Cristo Jesus. E fala de questões também ligadas ao comportamento prático e diário da comunidade cristã. Entre elas, o guardar a língua, né? A língua é uma pequena chama que um grande bosque incendeia, né? Que causa destruições muito grandes se nós não soubermos usá-la, né? Da mesma forma que ela abençoa, ela também amaldiçoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua. E viver a religião verdadeira, que está lá no capítulo 1, versículo 27, que diz que a religião pura e imaculada para com Deus é esta, né? Visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e manter-se distanciado desse mundo que é imundo, é sujo, nesse mundo pós-moderno aí que tem trazido tanta destruição para as pessoas, e para a igreja não é diferente. Então é cuidar dos outros, cuidar dos necessitados e viver uma vida de santidade, distante desse mundo de pecado, ok? Epístolas de 1 e 2 Pedro, né, mostra que Pedro é o autor dessa carta, e ele escreve para os crentes que são peregrinos ou forasteiros e perseguidos. Você pode ler lá no capítulo 1, versículo 1, ou seja, os estrangeiros nessa terra, e que entende que passarão pouco tempo aqui, pois o lar celestial as espera. É um desafio a entender a importância de viver uma vida em Cristo o tempo todo, e não pensar só nas coisas que são terrenas, né? Pensar nas coisas verdadeiramente que são do alto, como a palavra de Deus nos diz. Nós somos aqui estrangeiros, passageiros, né? Como aquele que faz uma viagem para uma cidade que não é sua e com o passar do tempo ele retorna. Então nós somos cidadãos celestiais, somos do reino de Deus, nós não pertencemos a esse mundo, e ele deixa claro, né, essa questão da gente não se apegar com essas coisas daqui, porque nós só estamos de passagem e um dia nós estaremos na cidade celestial com Cristo Jesus, né? O lar celestial, na verdade, ele nos espera. Então é nesse foco que a epístola também transita. No segundo momento ele fala para os dispersos, né, os irmãos que estão dispersos, os judeus, que estão espalhados por várias cidades, por outros países, né, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, para que esses irmãos também tenham acesso a essa mensagem, porque o povo foi se dispersando, né, por várias cidades, deixou de estar junto enquanto comunidade cristã. Então essa palavra de encorajamento, ela também se estende para aqueles que estão em outros lugares. É para você entender também a importância, né, dessa palavra de Deus que pode chegar a todos os lugares, principalmente hoje, nessa era pós-moderna, com as redes sociais, com todas as ferramentas que faz com que essa mensagem possa chegar em qualquer lugar do mundo, por mais distante que seja. Então a mensagem de Pedro nessa carta é um convite a acreditar nas coisas que são invisíveis, as esperadas. Nós não vemos, mas esperamos. Nós não estamos tocando, mas a gente sabe que existe. Muitas delas a gente não tem acesso, mas a gente sabe que Deus está cumprindo todas elas em Cristo Jesus. Então as coisas do outro mundo não são aceitas hoje, tá, pela maioria das pessoas, porque beiram o real, muitas vezes utópico, né? Porque não dá para acreditar nas coisas que são espirituais se a gente for pensar do ponto de vista racional. Mas se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, a gente vai entender que essas coisas verdadeiramente existem se nós compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Longe disso, vai ser uma coisa meio distante da realidade, pelo menos do entendimento humano, tá? Então, isso é motivo de zombaria para muita gente, inclusive. Quando nós falamos das questões de fé, das questões espirituais, de uma vida para além do que temos aqui, as pessoas muitas vezes até zombam de nós. Mas Pedro incentiva a gente a manter firme e acreditar naquilo que é invisível aos nossos olhos, tá? Em 2 Pedro temos um discurso de despedida, enviado em forma de epístola, né? Exaltando ao crescimento e à perseverança dos cristãos no contexto de alguns falsos mestres, que quando negam a segunda vida de Cristo, como também vivem descaradamente no pecado, muito como hoje, né? E pode olhar que essas igrejas que têm uma mensagem mentirosa, né, com conteúdos muito estranhos e distantes da palavra, são aquelas que mais crescem, né? E talvez essa igreja aí que Pedro escreveu, os irmãos que Pedro escreveu, muitos estavam já desencorajados, né, talvez, né, por essas questões, e ele convida a perseverar, né? Olha, tem falsos mestres, pessoas ensinando mentiras na igreja, e hoje nós temos aos montes igrejas aí que são enormes, que a gente acha que tem um mover do Espírito de Deus,
mas barulho, zoada, movimento não significa presença do Espírito e nem que a verdade de Deus está nesses lugares. Muito cuidado com essas igrejas. Se não tiver um conteúdo bíblico, em nome de Jesus, afastem-se delas. A epístola de Judas é uma epístola de exortação, advertindo severamente acerca de alguns falsos mestres que se infiltraram entre eles. Muito comum, né? Os falsos mestres no meio daqueles que querem pregar a palavra de Deus de forma verdadeira. Então, percebemos que o tempo muda, mas as temáticas da igreja são as mesmas, né? Sempre foi assim. Sempre houve gente pregando de forma errada, sempre houve gente avarento, né? Nesses dias as coisas se intensificaram, mas naquela época já existia falsos mestres, e nós temos hoje aí aos montes carregados, principalmente nas grandes igrejas que se apresentam aí como detentoras e salvadoras do próprio homem, mas na verdade estão conduzindo o homem à ruína. Muito cuidado com isso, tá? Então haviam muitos ministros itinerantes que transformaram a graça em libertinagem e se introduziram entre eles com dissimulação. Então hoje também usamos a graça como espaço aberto para o pecado? Eu faço essa pergunta. Claro que sim. As pessoas acham que pelo fato de serem sido salvos pela graça, eles usam dessa graça para pecar, né? Com a justificativa que Deus nos ama apesar de. Eu entendo que isso é verdade sim, mas a graça ela não nos dá autorização para o pecado, muito pelo contrário. O sinal de que a graça verdadeiramente nos alcançou é viver uma vida de santidade. Se nós continuarmos vivendo uma vida de pecado longe de Deus, será que a graça realmente nos alcançou? Mas existe esse discurso aí, sabe, de uma vida cristã cheia de relativismo, sabe, cheio de não tem problema não, sabe, então muito cuidado com esses discursos, né? E as pessoas aí estão vivendo da forma que querem, acham que o cristianismo pode ser vivido de uma forma individual, longe das Sagradas Escrituras, justificando inclusive a sua vida e as suas atitudes, porque Deus o ama, Deus nos ama incondicionalmente. Mas de fato ele nos faz um convite a uma vida diferenciada. Para você que anda aí em festas, em bares, vivendo uma vida dissoluta, bebendo, com comportamentos diferenciados, pelo menos daquilo que eu compreendo a partir das Sagradas Escrituras, possivelmente você não teve uma verdadeira experiência com Deus. Apenas ouviu falar, mas conhecer intimamente e se relacionar com Deus está muito distante daquilo que as Sagradas Escrituras apontam, tá? Então traz o julgamento também inevitável daqueles que vivem de forma negligente e ensinam outros a fazer o mesmo. Porque o problema não é só viver no pecado. O problema é que eu ensino outras pessoas e digo a outras pessoas que não tem nada a ver. A palavrinha de ordem hoje tem nada a ver, né? Eu posso viver da forma que eu quiser. Então, além de viver uma vida dissimulada, muitas pessoas incentivam outros a viverem da forma que eles vivem. Porque não tem problema nenhum, porque esse cristianismo cheio de regras não existe mais. Tá, o peso da lei não, mas o peso da moralidade cristã sim. Né? O peso disso ou daquilo que a lei trazia foi abandonado, porque tinha a ver com questões cerimoniais. Mas a moralidade cristã, que é individual e que parte de um relacionamento com Deus, ela continua aí existindo, tá? Então a importância da vida santa e piedosa, né? Aquela vida que vive na presença de Deus e que ajuda outras pessoas também é fundamental. O amor de Deus pelos seus fiéis e a sua preservação também é muito importante, tá? O cuidado consigo mesmo e o cuidado com o outro, né? Mostra verdadeiramente que você teve uma experiência com Deus. Então, sobre a autoria dessas cartas, é muito importante a gente pensar. A autoria de Tiago. A tradição nos informa que o autor dessa epístola é mesmo Tiago, né, que era o irmão de Jesus Cristo, né, que foi um dos seus discípulos e que o acompanhou. O livro de Hebreus, né, tem uma série de debates sobre isso, mas nunca se chegou verdadeiramente a deixar claro, né, quem foi o autor, porque tem muitas controvérsias sobre esse debate. Embora haja uma insistência por parte de alguns leigos em afirmar que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, é senso comum entre os eruditos que já não foi, né? É bem diferente, né, em muitos aspectos o conteúdo dessa carta, né? Então, algumas pessoas pensam que é Apolo, outros pensam que é Priscila, outros pensam em vários outros apóstolos também, mas na verdade não se tem com certeza, né? Até faço uma brincadeira agora, que no ano 225 depois de Cristo, Orígenes, né, que é um dos grandes teólogos e pensadores, né, que é chamado também um dos pais da igreja, dizia que só Deus sabe quem é verdadeiramente o escritor dos Hebreus. Mas eu queria fazer um acréscimo aí nessa fala de Orígenes, né, dizendo que o pastor Demétrio também sabe quem escreveu esse texto. E na nossa próxima aula eu vou revelar quem foi e o porquê
né, no meu entender, ser uma pessoa bem conhecida aí na questão do nosso cristianismo também, tá? Mas eu só vou revelar na próxima aula, mas você pode ler no capítulo 13, versículo 22, lá tem a resposta para essa pergunta, tá? Então a autoria de Judas, para que não haja confusão, não é o Judas que traiu Jesus, né? O Judas Iscariotes, né? Esse Judas se apresenta humildemente como irmão de Tiago. Portanto, estamos nos referindo a mais um irmão do próprio Jesus, né, que escreveu. Não tem como a gente comprovar 100% a autoria de todos os livros da Bíblia, tá? Mas, assim, por aquilo que a gente entende, pelo menos no meio teológico, são essas as funções, tá? E aí a gente está caminhando agora para o final, trazendo aí as epístolas, né, e carta, né, de João, que é primeiro, segundo e terceiro João, e também o livro de Apocalipse, que a gente finaliza com o nosso estudo, tá? 1 João é uma advertência contra os falsos mestres, que negam a encarnação de Cristo, principalmente os gnósticos, porque eles falavam que se o mal habita na matéria, Jesus Cristo veio em matéria, veio em carne, então, naturalmente, o pecado também habitou em Jesus, né? Então, esse discurso estava na igreja, os gnósticos pregavam muito isso, e aí muitos irmãos começam a sair da igreja por conta desse discurso. E lá em 2 João a gente vê claramente o apóstolo João defendendo os que ficaram, né? Principalmente quando ele diz no capítulo 2, versículo 19, saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Isso é a prova de que nem todos são de nós. Olha que palavra forte, interessante. Muita gente saindo da igreja, né? Alguns por outras questões pessoais, por querer uma igreja que é mais avivada, que tenha um grito, que tenha barulho, que prega a prosperidade, que anuncia que você vai ser rico nessa terra. Tem gente saindo por um monte de coisa. Mas também tem gente saindo porque não é de nós mesmos, não se converteu, não faz parte do povo de Deus. E os gnósticos estavam na igreja para separar a igreja, para destruir a relação das pessoas com Deus. Então, o apóstolo João vai lá, bate de frente e essas pessoas saem da igreja. Vai aqui uma palavra de encorajamento para os pastores e para os irmãos também. Conheçam a palavra para você bater de frente com aqueles que pregam as mentiras e que muitas vezes tentam sustentar no meio do povo de Deus. Tem muita coisa acontecendo nesse sentido, tá? Então, 2 João é um tratado que oferece segurança a alguns cristãos específicos, encorajando-os a serem leais à fé e práticas cristãs, para não abandonarem isso, tá? Em resposta a alguns falsos profetas que deixaram a comunidade, como eu já havia explicado. Então, o conteúdo de 1 e 2 João, eles são bem similares, são bem parecidos, caminham nessa linha aí de exortação nas questões de se manterem firmes na fé e não saírem da igreja, nem saírem da presença de Deus por conta dos falsos ensinamentos. Manter firme, eis o segredo. A carta de 3 João é endereçada a Gaio, né? Por isso que eu tiro aí a epístola e coloco carta, porque foi endereçada a uma pessoa. O nome dessa pessoa era Gaio, que era filho na fé de João, que vivia também em outra cidade. Então João fica muito alegre em razão da fidelidade dele, né? Seu filho na fé. Então fala também das obrigações de hospitalidade cristã, da gente saber receber bem as pessoas, saber acolher na igreja, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem, especialmente para com os ministros itinerantes que são aprovados por Deus, aqueles ministros que passam pelas comunidades, né? Os pregadores, os missionários, levando a mensagem de Deus. Então a gente tem que ser muito acolhedor com essas pessoas. Inclusive ele repete a solicitação para Gaio receber também bem a Demétrio, né? E não sou eu, tá? Não é o pastor Demétrios, mas a Demétrio. Inclusive você lê nessa carta que ele dá um bom testemunho, ele é um homem de Deus. Então essas pessoas precisam ser bem recebidas nas nossas comunidades. E o livro de Apocalipse, né, que eu poderia gastar aqui horas e horas falando do conteúdo dessa carta, mas eu trago só algumas pontuações sobre esse livro, né? Apocalipse significa tirar o véu, mostrar. Então Deus no livro de Apocalipse revela tudo sobre a história da própria igreja, sobre a história do homem, né? Sobre o tempo do fim, né? Sobre a triunfante vinda e segunda vinda de Jesus, tá bom? Então é uma profecia cristã, apresentada na forma de epístola, né? Tratando dos dias vindouros e trazendo os temas da grande tribulação, né? Do grande sofrimento e do juízo que se abaterá sobre toda a terra. E então é a revelação de Jesus Cristo à igreja sobre os últimos tempos. Tanto que o livro começa dizendo sobre revelação de Jesus Cristo. Então é o próprio Cristo, né, revelando e se auto-revelando nos finais dos tempos, né, mostrando também a igreja vencedora, né, mostrando que realmente tudo aquilo que a gente passou, viveu, as lutas e tribulações, elas agora terão um fim em si mesmas, né, mostrando realmente
que era verdade, aquilo que estava nas Sagradas Escrituras, tá? Eu acredito, independente disso, que Cristo é a verdade. Então, como temas principais, nós temos controle absoluto de Deus sobre a história. Deus nunca perdeu de vista o humano e a história sempre esteve no controle. Independente de serem coisas boas ou ruins, Deus estava lá, tá? O contraste entre o sofrimento terreno e a salvação garantida para todos os cristãos que perseveraram. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Continue firme, não desista. Essa é a mensagem. No fim Deus triunfará, né? E todo olho verá. Vai ser uma coisa linda, tá? Então o Apocalipse traz isso. Mostra também o julgamento de Deus, né? De como será esse julgamento sobre os responsáveis pelo sofrimento da igreja, né? O preço será muito caro por aqueles que perseguiram, mataram, né? Quantos mártires, quantos homens e mulheres de Deus morreram, né? Por conta de homens maus que perseguiram e destruíram vidas, tá? E também a restauração por parte do Senhor, está lá em Apocalipse 21 e 22, de tudo aquilo que foi perdido ou distorcido no princípio, lá quando o homem caiu. Então tudo volta ao seu lugar, e aí a gente vai ter uma grande festa, as bodas do Cordeiro, e a gente vai ver Jesus como ele é, tá? Então, considerações aí finais. As mensagens contidas nas cartas e epístolas joaninas diz respeito à salvação e à vida eterna, né? Tudo que envolve fala disso, tá? Então, como exemplos, podemos trazer o diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele fala sobre salvação e vida eterna, convidando o próprio Nicodemos a nascer de novo, não da carne, mas nascer do Espírito. É como se fosse uma confirmação daquilo que João escreveu no seu Evangelho, pois sempre fala de vida eterna e vida abundante, né? Aquele que vive em Cristo tem vida plena. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, tudo que ele fala também permeia esse discurso. E no Evangelho de João 20 e 31 nós temos: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E em 1 João 5,13 temos: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. O tema é o mesmo: salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Então é o discurso do começo ao fim nas epístolas joaninas, tá bom? Então fica aí o desafio para você aprofundar. Nós apenas estamos trazendo um panorama, mas você vai aprofundar tudo isso. E na nossa próxima aula nós vamos trazer um panorama temático do Novo Testamento. Quais os temas que envolvem toda a construção do Novo Testamento, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, bom proveito, leiam as Escrituras, estudem, aprofundem, tenho certeza que você vai amadurecer muito a tua fé. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.